Amados, para esse texto que eu quero ler com vocês em 1 Crônicas, eu quero só pedir um pouco mais da sua atenção nessa palavra. Eu prometo que vai ser uma palavra rápida, se Deus quiser. Mas para se viver um novo tempo, eu preciso, isso é um desafio pessoal meu, e o que eu vou pregar aqui também é um desafio pessoal meu. Como todas as minhas pregações, ou eu fui desafiado a viver no passado e tive que lutar para isso, para viver, ou eu estou sendo desafiado agora para viver o que eu estou pregando para vocês. E essa palavra é uma que eu tenho sido desafiado constantemente para poder viver o que Deus tem para a minha vida. Apesar de 58 anos, eu acredito que ainda tem uma história aí para ser escrita. O livro não terminou ainda, então a gente tem muita coisa para escrever. Mas o que eu tenho aprendido, e é o que eu quero compartilhar com vocês, é que para um novo tempo eu preciso me tornar uma nova pessoa. A velha pessoa foi aprovada, abençoada para a velha estação. Agora, para a nova estação, eu preciso me renovar novamente para entrar e viver essa nova estação. E a primeira vez que Deus usou essa palavra para mim é dilatar o seu coração. Foi a palavra que Deus me falou nesse texto, foi dilate o seu coração para você aprender mais sobre você mesmo. E eu achei interessante quando o Espírito Santo me falou isso, dilatar o seu coração para você ter uma nova visão a respeito de você mesmo. Porque com 58 anos, a gente já sabe tanto a respeito da gente, a gente já sabe as nossas limitações, os nossos pontos fracos, pontos fortes. A gente usa muitas vezes a expressão, eu já sei quem eu sou, eu já sei o que eu posso, e essas expressões, eu sou assim, eu acho que eu não faço isso, eu acho que eu não dou conta. Para um novo tempo, talvez elas não vá funcionar, porque se eu parar e bater o martelo hoje e dizer eu sou assim, e eu sei o que eu sou capaz de fazer e o que eu não sou capaz de fazer, eu estou meio que praticamente fechando um ciclo, mas sem entrar num novo, porque eu já sei tanto sobre mim que não precisa mais uma nova estação, tá ok, tudo que eu tenho vivido. Mas o que o Espírito Santo me disse é: dilate o seu coração para viver esse novo tempo que eu tenho para você. Então nem tudo que eu digo eu sou assim, na nova estação eu não vou poder falar eu sou assim, porque a nova estação vai trazer novos desafios para um novo homem viver. Então essa palavra eu quero que você esteja bem atento para dilatar o seu coração, e de fato dilatar o seu coração e receber essa palavra assim, de Deus para o seu coração, e sair daqui pensando diferente, principalmente a seu respeito, a respeito daquilo que você pode ou não pode, até onde você vai, até onde você não vai. Eu quero que você abra bem o seu coração para isso, porque com certeza essa palavra vai ser tão útil para você e desafiadora para você, quanto ela tem sido útil e desafiadora para mim. Amém? Para você que não gosta muito de ler genealogia, vou implicar com ela. Ela vem comigo para implicar com ela mesmo. Esse texto aqui, ele está no meio de um capítulo, ou de alguns capítulos, todo dedicado à genealogia. Eu vou implicar com a minha esposa, porque minha esposa não gosta de ler genealogia. Ela está lendo a Bíblia toda, ela faz a leitura, parece que todo ano ela lê a Bíblia. Então quando chega em genealogia, ela dá um salto e já vai cair lá na frente, porque os nomes é complicado demais para ficar se repetindo. Eu creio, eu sou muito crentão, então eu acredito que se Deus colocou esse negócio ali, mesmo que esses nomes chatos de ser lido, é para a gente ler, porque esse trem vai dar um start, alguma coisa na nossa mente. Essa pedra preciosa que eu vou ler para vocês está no meio da genealogia. Então, saltando a genealogia, você pode perder umas pedras preciosas como essa aqui de 1 Crônicas.
A versão que eu vou usar aqui, irmãos, é Almeida revisada, tá certo? Eu sei que vocês estão usando muito a nova Almeida atualizada, né? Eu acho que o pastor Luciano é o garoto propaganda da nova Almeida atualizada. Eu quero usar a Almeida revisada, tá bom? Mas eu acho que a gente vai ter pouca distorção de texto para texto. O verso é o verso 7, me perdoe, do verso 9 ao verso 10, 2 textos só, de 1 Crônicas, capítulo 4. Diz assim o texto: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Amém? Bom, vamos lá, queridos. Esse texto vai começar dizendo a respeito desse homem, e diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e o escritor vai explicar por que esse homem foi mais ilustre do que seus irmãos. Eu preciso que você tenha sua mente cativa aqui, né? Eu ouvi essa expressão a primeira vez da Valnice Milhomes. Ela tem uma palavra sobre você condicionar sua mente. Ela diz que a gente tem uma facilidade muito grande às vezes de ficar o corpinho aqui dentro e a mente lá para fora, pensar que amanhã é segunda e o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu preciso fazer. Eu vou pedir para você forçar sua mente a ficar aqui, junto com esse corpinho maravilhoso seu aí, tá? Por que foi Jabes mais ilustre do que seu irmão? E o escritor vai dizer o porquê. Porque ao nascer, ele proporcionou uma dor descomunal para sua mãe. Por que eu falo descomunal? Porque a dor do parto é meio que normal para todas as mulheres, né? Você vai ter o quê? Você vai ter a mãe de José, que falece durante o parto, porque eram tempos sem assistência que a gente tem hoje. Mas aqui Jabes provavelmente quase coloca sua mãe, quase traz para sua mãe o risco de vida. Então ela estigmatiza o menino, colocando nele esse nome Jabes. É um bonito nome, mas o significado dele é: eu fiz a minha mãe sofrer muito ao nascer, meio que contextualizando. Ele estava agora condenado pelo seu próprio nome a levar essa história para o resto da sua vida. Onde ele fosse, ele seria conhecido como um menino que, para existir, quase coloca em risco a vida da sua mãe. E essa era a sua estigma. Esse seria o seu estigma. Agora, quando o texto diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, ele vai usar o argumento da oração de Jabes para mostrar o quanto ele foi mais ilustre. Então eu quero fazer 2 observações para vocês nessa noite, para vocês que estão aqui, e para você que não está aqui também. Eu quero que você, de alguma forma, se programe aí para você levar essa palavra para casa, mesmo estando só com o corpo aqui, ausente no espírito e presente no... Eu estou com medo, porque eu liguei para o Júnior, eu falei: Júnior, onde é que vocês estão? Nós estamos aqui evangelizando no cemitério. Eu disse: irmão, pelo amor de Deus, não tem outro lugar melhor para vocês evangelizarem. Eu me esqueci que era Finados, né? Eu disse: mas não tem outro lugar melhor para você ganhar alma, não. Vai ganhar alma no cemitério. Que doutrina espírita é essa que o pastor Ney está pregando aí, para ganhar alma no cemitério, né? Vamos ganhar os mortos para Jesus também, não é só os vivos, né? Mas, então, guarda essa palavra no seu coração. Você que tem um sonho de Deus dentro do seu coração, sonhos são uma linguagem de Deus. É uma das linguagens de Deus, mas eu creio que é a mais poderosa linguagem de Deus, é sonhos, né? Então, com certeza, você deve ter um sonho que o próprio Deus plantou aí dentro, e é da sua competência não deixar esse sonho morrer de jeito nenhum. De vez em quando você tem que ir lá incendiar esse sonho que Deus colocou dentro do seu coração. Mas é impossível, e aí, irmãos, contra fatos não há argumento, é impossível você estar no nosso meio e não ter sonhos. Porque a igreja, ela é o útero de Deus que gera sonhadores. Aqui se nasce sonhadores. Não tem jeito.
Você vem, canta as canções que o Ministério de Louvor cantou, você ouve uma palavra, uma pregação, ou nenhuma profecia, talvez só um eis que te digo, né, já dá um upzinho na sua fé, ou alguém te abraça, profetiza na sua vida. Não tem jeito, isso vai fazer com que você ou volte a sonhar ou tenha sonhos, porque às vezes você, ou o mundo pisou muito em você a ponto de você desistir dos teus sonhos, ou você nunca de fato teve sonhos. É uma experiência pessoal minha, né? Eu me converti em 1985, eu sei que quase 60% da igreja não era nascido, quando eu tomei minha decisão com Cristo, provavelmente mais de 60%. Sim? Eu acho que sim. Não, Ney. Não, você já era nascido. Você já era nascido. Você também. Você já era nascido, né? Já. Eu entrei na igreja com 18 anos. Irmãos, eu vim de um sistema onde qualquer sonho que você tivesse, você seria roubado dele. Por causa da sociedade onde eu cresci, da família onde eu cresci, se aqui é impossível não ter sonhos, na família em que eu cresci, na sociedade onde eu cresci, era impossível ter sonhos. Então, tanto que a minha primeira desilusão com a vida, literalmente, foi com 16 anos, quando eu desejei muito morrer. Não tentei cometer suicídio, mas eu confesso para vocês que eu literalmente mesmo, eu gritava pela morte. Eu estava tão em agonia que eu gritava pela morte nos meus momentos a sós, pedindo que a morte viesse me buscar, porque eu não tinha mais prazer na vida. Só que eu era covarde demais para cometer suicídio. Ou eu acho que o suicida é um covarde, não? Eu acho que os dois, né? Eu também era covarde demais para cometer suicídio, mas eu desejei ardentemente a morte, e não foi só uma vez. Em situações que eu estava com os meus amigos, eu era tomado por uma angústia tão profunda, que muitas vezes eu chorava sozinho. Às vezes nos momentos mais felizes com a rapaziada, quando eu estava sozinho, eu chorava porque eu não tinha mais prazer na vida, isso com 16 anos. Aos 18 anos, eu decidi, eu estava decidido a cometer suicídio, e eu já tinha bolado a estratégia de como que eu ia cometer suicídio, porque eu reafirmo que eu era covarde demais para de cara cometer suicídio. Então eu sabia o que eu ia usar e o que eu ia fazer para poder acabar definitivamente com a minha vida. Isso foi no dia 18 de outubro de 1985. Só que naquele mesmo dia, assim, foi um ato de misericórdia do Senhor. Naquele mesmo dia, eu tive um encontro com Deus na sala da casa da minha irmã, sozinho. Foi algo muito sobrenatural. Talvez essa seja a razão de eu ser meio aleluiado, né, meio chapado o tempo inteiro, porque a minha experiência de conversão foi assim, tremenda, foi maravilhosa. Eu literalmente, eu estava olhando pela janela, quando eu bolei o plano para poder cometer o suicídio no segundo andar do apartamento, do prédio da minha irmã, e quando eu dei as costas que eu ia dar início ao plano para acabar com a minha vida, foi ali que aconteceu algo sobrenatural. Havia um Novo Testamento dos Gideões Internacionais, é um Novo Testamento pequeno, ele não é feito para ficar aberto, ele é sempre fechado. Só que quando eu ia passar, eu nunca vi aquele Novo Testamento na mesa de centro da minha irmã. Quando eu ia passar, aquele Novo Testamento estava aberto, e eu, de relance, um texto eu consegui ler, que foi: e ali haverá prantos e ranger de dente. Eu nunca vi uma mensagem evangelística em cima desse texto, mas eu não sei como esse texto ganhou sentido. E quando eu falo sobre o meu testemunho, eu sei que cada um teve a sua experiência com Cristo, e cada um vai falar sobre como foi, o que você sentiu. Mas entrou um vento pela janela da casa da minha irmã, é evidente, aí você vai falar: pastor, a janela estava aberta, entra vento. Mas aquele vento era diferente, não era igual. E quando aquele vento bateu no meu peito, eu senti algo muito gostoso, muito bom. Irmãos, e você está ouvindo
um cara que frequentou terreiro de macumba por toda a vida. Era o que era para eles que eu apelava. Eu vivi porque eu vi isso, foi a cultura onde eu me desenvolvi. Muitas vezes eu vi minha irmã, que era mãe de santo, dona de terreiro, ela incorporar as entidades para atender as pessoas. Eu vi minha irmã beber um tubo de velho barreiro, isso eu estou falando que eu vi, né, eles entregavam para ela a oferenda, que era ou uma galinha, ou pato. Eu via minha irmã pegar o pato vivo, se debatendo, morder o pescoço dele, e enquanto ela atendia os outros, ela bebia o sangue do pato e bebia o litro todo, e depois que a entidade saía dela, ela não estava bêbada. Era algo assim. Então eu cresci nisso, mas eu pedi ajuda para as entidades, por muito tempo, para muitas entidades, das mais diversas eu pedi ajuda, só que nenhuma delas não resolveu o meu problema, e eu tinha um preconceito contra crente. Isso é bem diabólico mesmo, mas eu nunca topei muito, desde novo, eu nunca topei muito crente, né? Eu não gostava, talvez por causa da família onde eu cresci. Então, a minha conversão se deu naquele dia. Eu estava convertido, mas quando eu escolhi uma igreja para eu congregar nela, para eu estar nela, quando eu entrei pelas portas daquela igreja, o cara que entrou estava feliz por tudo que Deus tinha feito, mas não tinha sonho. Eu fui programado para não ter sonhos. Nunca imagine o amanhã, porque para você o amanhã não existe. Isso, por muitas vezes, o diabo deixou isso muito claro para mim. Eu lembro eu criança, eu passei muita fome na minha infância, literalmente passei muita fome, de não ter nada para comer, e minha mãe colocar água, sal e limão, e mexer e dar para a gente, para tentar aliviar a fome da gente. Então, às vezes eu passava na rua e via lá dentro uma casa, olhar pela porta da casa, tudo arrumadinho, a mesa, tudo lindo. Irmãos, o sarcasmo do diabo comigo era terrível, porque ele dizia: olha, mas você nunca vai ter um lar desse. Então foi assim que eu cresci. Eu entro na igreja, agora eu estou convertido, estou liberto, só que a mediocridade entrou comigo. Todo o velho sistema, todas as feridas que o velho sistema entrou comigo na igreja, e Deus precisava então tratar desse Getúlio que foi criado e ferido no Egito. Então agora Deus vai tratar disso. Então a primeira coisa que Deus tratou de fazer comigo foi me dar sonhos, porque de fato eu não tinha sonhos. E uma das formas que Deus usou para falar comigo a respeito de sonhos foi usando profetas, né? Então você que ficou com medo de receber a oração ontem aqui, você perdeu uma boa chance de receber um eis que te digo com algo mais, né? Eu ia falar eis que te digo e ia falar umas coisinhas a mais para você. Você com medo de receber a oração de libertação, ficou sem receber a palavra profética. Eu não sei se está aqui a menina, ontem que eu orei por ela e vi o ministério dela e tal, ela estava eu acho que ela estava com marido ou namorado, não sei, e eu brinquei com ela, eu disse: olha, não adianta fugir. Está aqui? Ah, está ali. Então assim, foi tremendo o que Deus fez na minha vida. Deus começou assim a falar comigo, a falar o que Ele tinha. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, pregando para vocês, tudo foi promessas do passado. Eu estou evitando de falar que eu tive agora na Europa ministrando, porque as pessoas dizem: pastor, o senhor está muito... Entendeu esse negócio? Eu tive não sei onde, pregando em Milão, agora é esse nível, esse nível. Mas eu tenho medo de eu reter o que eu preciso falar, com medo de machucar você, mas eu vou te machucar, depois o Ney te cura, tá certo? Ney, a pastora, vai te curar, o seu líder de célula que se vira com você. Mas tudo que eu vivo hoje foi fruto do que os profetas falaram para mim há muitos anos atrás. Muitos anos, irmãos, muitos anos. Tudo, nações, ginásios, estádio, tudo que aqueles loucos falaram aconteceu. Mas Deus foi mudando a minha vida, foi me mudando para viver o sonho, a ponto de o sonho
se tornar o Getúlio se tornar o sonho. Então foi uma das formas que Deus fez para falar comigo, foi me bombardear com a palavra, e eu acabei, os passos são os seguintes, olha aqui, Ele vai começar a te falar sobre os sonhos dele na sua vida, é o primeiro passo. Segundo, você vai começar a gostar de ouvir o que Ele está falando, e terceiro, você vai querer começar a viver o que Ele está falando. E essa parece que é meio que o processo que Ele trabalha na nossa vida, mas Ele começou a falar comigo, todo lugar que eu ia, sempre tinha alguém profetizando para a minha vida, me falando o que Deus ia fazer na minha vida, mas nem sempre eu acreditei naquilo que os profetas falavam. Por quê? A minha primeira observação nesse texto, quando você olha para a oração de Jabes, você vê que ele toma uma decisão, e você vai ver essa decisão na oração dele e na resposta da oração dele. Entenda, a mãe dele meio que o estigmatiza, mas na oração dele você vê que ele toma uma decisão, e a minha primeira observação para você, que tem um sonho e quer viver o sonho de Deus, a primeira atitude que você precisa tomar é: jogue fora a sua velha identidade. Não há como viver os sonhos de Deus tendo no seu bolso uma identidade que foi o diabo que lhe deu. Você precisa, para viver os sonhos de Deus, você vai ter que abrir mão de tudo aquilo que falaram que você podia e não podia. Porque, infelizmente, ou felizmente, aliás, mentiram para você. 80%, e eu estou como que baseando a minha própria vida, mas 80% do que falaram para você a seu respeito é mentira. Mentiram para você, para amarrar suas asas, para que você não sonhasse em voar. O diabo bateu contra a sua vida e fez com que pessoas usadas por ele te dessem uma identidade, e você tem andado hoje com essa identidade no bolso. Isso talvez traga luz sobre por que às vezes, quando Deus fala com a gente tem uma certa estranheza em tudo que Deus fala. Há uma disparidade entre o que Deus fala e a forma como eu me vejo. É porque são duas visões a respeito da mesma pessoa. É Deus que me olha de um jeito e eu que estou me olhando de outro jeito. Então, se eu quero viver o que Deus tem falado, mesmo que eu ache um absurdo tudo que Ele tem falado, porque tudo que Deus fala, para uma pessoa que carrega no bolso uma velha identidade, sempre vai ser um absurdo. O Deus que nós servimos na Escritura Sagrada, Ele sempre foi um Deus de prometer coisas absurdas. Nós não temos Deus prometendo aquilo que o homem pode, por seu próprio esforço, fazer. O que nós temos é Deus prometendo aquilo que o homem, com seu próprio esforço, não pode fazer. Então, toda vez que Deus for falar contigo, Ele vai prometer coisas grandes. E para você poder tomar posse disso, você vai ter que jogar fora a sua velha identidade e pegar a identidade que Deus está te dando. Porque o diabo investiu pesado para que você tivesse uma visão a seu próprio respeito, que é 80% uma mentira. O que você pensa a seu respeito foi colocado dentro do seu coração, e eu vou te mostrar isso, e como isso está impedindo você de viver o propósito de Deus na sua vida. Mas se você tem um sonho, você precisa entender: ou você se olha com o olhar de Deus, ou você vai sempre dizer: o profeta está na carne. Esse recado que ele está entregando aí não tem nada a ver comigo. Bom, eu estou convertido, eu estou feliz demais porque eu estava liberto, e aquele vazio existencial no meu coração tinha desaparecido. Eu agora já estava bem, a coisa estava boa, a minha experiência foi muito boa. Eu entrei para dentro do quarto onde eu estava hospedado na casa da minha irmã, eu passei por ela e eu ainda não tinha dito para Jesus que eu aceitava, que estava aceitando Ele, e eu disse para minha irmã: olha, não me chame para o almoço, eu vou ficar sozinho um pouco. E eu
entrei no quarto, caí de joelho, eu não sabia orar. Minha mãe me ensinou muitas rezas, eu sabia algumas rezas, algumas até longas, que a gente decorava. Muitas mandingas eu aprendi dentro do terreiro de macumba, canções, pontos, que a gente cantava para poder invocar as entidades, mas eu não sabia orar. Então, quando eu entrei dentro do quarto, a única coisa que eu fiz foi cair de joelho e eu acho que o céu deu uma boa gargalhada de mim na hora que eu fiz aquilo. Por eu não saber como que eu iria me referir a Deus, eu disse: Deus dos crentes. Sério, pode parecer clichê, mas não foi clichê, para mim foi assim. Eu disse assim para Deus: Deus dos crentes, se o Senhor existe, me ajuda. Irmãos, foi 40 minutos que já mudou 40 anos. É tremendo, hein? 40 minutos ali de joelho, chorando, que mudou 40 anos da minha vida. E, irmãos, quando eu me levantei, eu fiquei ali chorando bastante. Quando eu me levantei, a minha experiência de conversão foi essa, a minha primeira experiência. Eu estava tão leve, irmãos, a impressão é que eu ia flutuar dentro do quarto, tiraram uma tonelada de cima dos meus ombros. E eu, de nada eu sabia, mas eu entendi que a partir daquele momento eu era crente. Foi essa a decisão que eu tomei lá dentro. E eu passei pela minha irmã. Homem, quando chora, é muito deselegante, não é como mulher, não. Mulher vai com lencinho assim, para não borrar a maquiagem e tal. E esse é o ápice do desespero dela, na hora assim, do choro. Homem não, homem começa a chorar e a lágrima se mistura com o catarro, se mistura com a baba, incha a boca, incha o nariz, incha o olho, fica vermelha. Homem é um desespero, né? E aí, quando eu encontrei minha irmã, olhei para minha irmã e disse: Graça, e hoje ela é crente também. Eu disse: Graça, a partir de hoje eu sou crente. Ela me olhou, isso ela me contou depois, que ela ligou para o meu irmão mais velho e disse: Olha, o Getúlio está com um papo aqui que ele é crente. E ela disse que meu irmão diz assim: bens a Deus, né, que ele é crente, né, que bom. Mas eu me converto, mas eu trago a velha identidade. Então vamos lá, eu estou crente, estou aleluiado, estou feliz, estava numa igreja boa, moderada, né, de bons ensinos, de uma boa cultura. A missão que eu fazia parte, a igreja presbiteriana que eu fazia parte, era de uma missão presbiteriana na Coreia do Sul, igreja tradicional, mas aqui no Brasil ela era um pouco renovada. Mas, irmãos, um dia aconteceu algo. Um pastor, amigo nosso, foi tomar posse. Amigo nosso, até parece que eu tinha amigo na época, né? Mas um pastor foi tomar posse de uma congregação, e ele convidou as pessoas para irem, porque ele queria que a igreja estivesse cheia, pelo menos no dia que ele ia tomar posse, para sair bonito na foto, alguma coisa assim. E eu fui com o pessoal para aquele dia. Era uma igreja pequena, uma igreja de umas 60 pessoas, com 2 fileiras de banco, cada banco cabia 4, 5 pessoas aí. E eu, como sempre, não estou falando que quem senta lá atrás senta por causa desse problema, mas no meu caso era de fato o complexo de inferioridade, que eu fui vítima disso por muito tempo, né? Então eu sentava sempre lá atrás, porque eu não queria ficar muito. Quando terminava eu ia embora, feliz da vida, ia embora, mas anônimo chegava, anônimo saía. Era assim minha vida. Nesse dia ocorreu a cerimônia de posse desse pastor. E quando o pastor foi terminar o culto, a esposa dele era uma profeta. A esposa dele, pode parecer antagônico, né, falar que uma presbiteriana é profeta, né? Mas a esposa cochichou algo no ouvido do pastor Nivan, foi meu primeiro pastor, foi um gaúcho, e ele passou o microfone para ela, e ela disse assim: antes de terminar esse culto, eu quero orar por um rapaz que está aqui dentro, que Deus tem um plano muito grande na vida desse rapaz. E ela, antes de chamar a pessoa à frente, ela começou a falar para todo mundo, essas 50 ou 60 pessoas, falou: olha, o que Deus está me mostrando é que vai levar esse rapaz para outras nações, você vai pregar o evangelho, você vai levar libertação, você vai levar cura, você vai ganhar muita... E ela começou a falar tanta coisa, mas para mim não era eu. Não era, entenda bem o que eu estou te falando, não era eu.
E aí ela começou, olha, você que está aqui, que sente que Deus tem esse plano na sua vida, eu quero que você levante a mão, eu vou orar por você. E algumas pessoas começaram a levantar a mão, e ela educadamente, olha, eu vou orar, mas eu oro por você, mas não é você. Aí outro levanta, e eu não levantei minha mão, porque não era para mim aquilo, nunca era para mim. Vocês estão entendendo a dificuldade de acreditar no que Deus diz? Só que Deus apelou, porque eu não levantei minha mão. E essa profeta foi para o lado dos bancos que eu estava. E ela foi para o lado e disse assim, esse rapaz está aqui desse lado aqui, ó. E aí começou, um levantava a mão, outro levantava, eu vou orar, mas não é você. Eu não levantei minha mão, irmãos. Não levantei. Aí Deus apelou mais ainda. Porque essa profeta olhou para mim e disse, é você que está aí atrás, ó. Você que está aí no último banco, vem aqui. Irmãos, eu fui por educação, mas você sabe o que é ir e dizendo assim, não é para mim. No meu coração dizia, não é para mim, porque não cabia, a promessa não cabia na velha identidade. E quando eu dobrei meu joelho, que ela pediu para eu dobrar meu joelho, que ela pôs a mão na minha cabeça, aí pronto. Aí o profeta fica louco na hora que põe a mão na cabeça da gente, né? E aí ela começou, irmãos, começou a profetizar que eu ia para as outras nações, e que eu ia, meu Deus, ela falou tanta coisa. No meu coração, era para eu estar explodindo de alegria. Aqui dentro, escuta, eu ainda estava dizendo, ela com a mão na minha cabeça, profetizando, eu dizia para mim mesmo, ela errou, não é para mim. E quando eu me levantei, que eu fui sentar, eu voltei dizendo que ela estava errada, porque não tinha nada a ver, a forma como eu me via, e a forma como Deus estava me vendo. Então hoje, já são 15 nações, nações ricas e nações pobres, eu não tenho a conta de quantas pessoas tomaram a decisão com Jesus, através da minha vida. Mas nessas andanças nossas aí, a gente chega em lugar que as pessoas me procuram para me abraçar e traz a esposa, traz os filhos. Pastor, olha, pastor, foi esse homem que me ganhou para Jesus. Mulheres que vêm com um bebê no colo, olha aqui, pastor, o senhor orou por mim, eu não podia ter filho, olha meu bebê aqui e tal. Hoje a gente, de quando em quando, a gente está encontrando com alguém que está meio que falando para a gente, olha, o que Deus falou está acontecendo, mas no princípio eu não acreditei em nada. Nós agora, nessa última viagem nossa, foi muito corrida, foi em 30 dias, foi 3 nações, em 30 dias foram 9 igrejas e 25 ministração. Então era o tempo de sair de hotel, entrar em avião, descer em outro lugar, pregar, pouco tempo para descansar. Mas eu fiz uma brincadeira com a minha esposa. Por quê? Porque há uns 25 anos atrás, a gente estava conversando na sala da nossa casa e ela disse assim para mim, ela disse, eu estou cansada de arrumar as malas e desfazer as malas, e arrumar as malas e desfazer as malas. Por quê? Porque todo profeta que chegava para a gente falava a mesma coisa, arruma as malas, aí vem aquela música, arruma as malas aí. Mas era sério, todo profeta que me via, chegava, irmãos, eles me achavam, parece que estava escrito na minha testa, assim, profetiza para mim. Onde eu ia, tinha uma pecinha rara para me falar o que Deus ia fazer na minha vida. Então, ela brincou, há 25 anos atrás, ela disse, eu estou cansado de arrumar essa mala. E agora nessa viagem, irmãos, literalmente deu um cansaço. Eu costumo chegar no hotel, eu desfaço minhas malas, coloco tudo no guarda-roupa, parecendo que eu vou morar ali. Né? É sério, eu sou, é uma excentricidade minha, mas é só nisso que eu sou excêntrico mesmo. E aí, dessa vez, a gente já estava tão cansado que a gente só chegava, abria a mala, pegava a roupa, ia para depois voltava, jogava as roupas dentro da mala. Aí teve um momento que eu olhei para ela e falei, nunca mais se duvide da palavra. Era eu que tinha duvidado e não ela. Mas nunca mais você brinque com Deus. Esse negócio, olha o que você falou, está cansado de arrumar as malas, e olha hoje quem está vivendo.
essa arrumação e essa desarrumação de mala é muito, está cansativo isso para a gente. Isso era uma promessa muito antiga, que Deus literalmente falou. Profetas me encontravam e diziam: olha, você já tem o passaporte? Ah, meu Deus, outro passaporte eu tenho que tirar, porque toda vez que eu encontrava um profeta, ele dizia: tira seu passaporte, tira. E eu, meu Deus, mas é tanto passaporte, eu nunca usei nada, nunca usei nenhum, né? Mas ele sempre falava, colocando sonho, tentando colocar sonho no meu coração. Bom, o mais louco, porque todo profeta tem uns cacuetes meio loucos. Eu não sei se você já deu o azar de cair na mão de um profeta meio malucão, mas eu levei um profeta na nossa primeira igreja, como casado, porque eu já tinha 4 anos de pastor. Tinha um profeta lá em Brasília, o cara era muito afiado com a palavra dele. E um amigo meu, apesar de nossa igreja ser uma igreja muito pequena, de madeira, piso de chão batido, ele falou: Getúlio, traz aquele profeta aqui. Mas a gente não tinha cacife para isso. Ele falou: não, eu vou conseguir. E levou esse profeta lá. E pregar que é bom, ele não pregou não, mas, como diz o outro, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler uma palavrinha aqui, né? E aí, na hora da oração, é que eu peguei o fio da meada, porque ele ia profetizar para as pessoas e eram minhas ovelhas. E ele era muito pontual com as palavras dele. E eu digo: esse cara é muito usado mesmo. Só que ele tinha um cacuete. Ele pegava na sua mão assim, ó, nas 2 mãos, e começava assim, ó, a te rodar. E profetizando e te rodando. Depois ele te soltava. Se você tivesse crise de labirintite, se lasca aí no canto aí, mas se lasca com a profecia, porque a profecia já foi liberada. E eu falei: eu preciso que esse homem ore por mim, mas eu não quero dançar com ele, porque esse cara vai me derrubar. Então o que eu fiz? Eu esperei ele dar uma vacilada. Quando ele deu uma vacilada, eu pum, de joelho. Falei: eu quero ver ele me dançar de joelho. Malandragens pastoral. Malandragem pastoral. Hoje a gente tem que tomar cuidado, porque eles fazem corte, né, com essas palavrinhas malandragem pastoral e joga aí no vento. Mas eu fiquei de joelho. Dançar comigo não, mas bagunçar meu cabelo ali foi geral. Irmãos, aí ele começou, pôs a mão na minha cabeça. Escuta, querida igreja, escuta o que eu estou falando, porque com certeza você deve ter sido alvo de promessas. Mais uma vez, é impossível estar no nosso meio e não ter um sonho. Ok? Ele, com a mão na minha cabeça, começou a dizer assim: olha os postes ficando lá embaixo. Olha os postes ficando lá embaixo. Eu nunca tive uma bicicleta. Aliás, eu tive uma só, que foi o desgosto da minha vida, porque eu não sabia arrumar, a corrente caía, e aquilo ralava minha canela tudo. Mas eu nunca tive uma bicicleta. Ele começou: olha os postes ficando lá embaixo. Aí de repente ele começou: olha a fronteira do Brasil ficando para trás, olha a fronteira do Brasil, olha a bandeira do Brasil ficando para trás. E ele profetizando. Eu falei: meu Deus, é louco esse cara, é louco. Por quê? Nós estávamos pregando já tem algum tempo já, na Bahia, num ginásio, irmão, tinha mais 4 mil pessoas. E eu, de vez em quando, eu passo vergonha na minha esposa. E aí, quando eu vi aquele ginásio cheio, eu chamei a Elda, e ela fica meio com medo quando eu faço isso, porque ela não sabe o que eu vou fazer. Falei: vem cá. E ela subiu, todo mundo me olhando, que eu ia pregar. E eu disse: olha esse ginásio lotado do jeito que está. Eu disse para ela: isso aí é o cumprimento de palavras proféticas que foram liberadas antes de eu te conhecer. Deus já tinha falado sobre isso tudo aqui. Pela boca do profeta Isaías, ele diz: eu sou aquele que anuncia o final das coisas antes delas começarem. É esse Deus que você serve. Amém? Agora, não batia. As profecias e as palavras não batiam. Toda pregação era meio utópica para mim, porque eu ainda me olhava com a velha identidade. Tudo que Deus falava, eu dizia: não tem como. Eu já contei para vocês, a primeira igreja que eu recebi o convite para pregar, Deus já entrou solando, ele não queria nem saber. Ele me deu uma bronca dentro do avião. Foi na igreja do nosso amigo Frank Seixas, lá no Canadá. Eu não conhecia o pastor Frank. E aí, todo dentro do carro, indo para casa de uma cidade satélite para outra, tocou o celular. Eu
pastor, não conheço, mas ele falou, olha, eu sou pastor de uma igreja aqui no Canadá, me falaram de você, e eu queria que você viesse ministrar aqui para a gente. Eu achei que eram dois amigos meus, que a gente brinca muito quando a gente fala pelo celular, e eu achei que era brincadeira. Eu disse, estou no volante, não posso falar agora, chique, né? Estou no volante, pode ser do Canadá, mas eu não posso te atender agora. E aí, quando ele me falou o nome de um pastor, que esse já não brinca de jeito nenhum, eu falei, opa, é sério, não está brincando. E ele diz, eu quero que você venha ministrar aqui. Eu falei, é a igreja de brasileiro? Ele diz, não, é a igreja de canadense. E já marcamos a data ali. E eu fui ministrar no Canadá. A primeira viagem minha. Não foi assim, eu vou te preparar, vou te levar ali no Paraguai, depois você vai para o Uruguai, depois eu vou te levar para Portugal, para você aprender o hora pois, para você... Não foi, já foi logo o convite para o Canadá. Dentro do avião, escuta, crente, pelo amor de Deus, escuta e guarda no seu coração. O que Deus falou vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. De Brasília para o aeroporto de Guarulhos, você vai achar graça. Português, tudo bem, estou em casa. Mas de Guarulhos para o Canadá, acabou o português. Se você já foi, não sei por qual empresa você foi, era inglês e francês. E eu? Nothing. Nada. Irmãos, dois absurdos. Foi no segundo que Deus falou comigo. Dá na hora da janta, a aeromoça ela vem perguntando, chicken no fishing. Sério, eu estou falando sério para vocês. Né? E eu sou mineiro, né? E mineiro a gente tenta ser mais rápido um pouco no raciocínio. E aí é chicken no fishing, eu falei, meu Deus, eu sabia que era comida, mas o tique eu não sabia. O tique eu não sabia, entendeu? Eu brinco, eu falo, eu não tinha nem tique nem ficha. Ela estava perguntando quem tem tique no fishing para poder comprar a janta. Mas eu fiquei olhando e eu falei, cara, fishing, eu sempre gostei de pescar, tem alguma coisa a ver, fishing com pesca? Tem. E eu fishing. E comi de boa, comi peixe. No outro dia, para passar entregando um formulário para a gente apresentar lá no aeroporto. Irmãos, ali foi que eu falei para Deus, eu falei, não, aí não. De um lado o formulário era em inglês e do outro lado era francês. Eu falei, que abuso, que desconsideração com a língua portuguesa é essa? Não aceito isso de jeito nenhum, que desconsideração. E falei, e dentro do meu coração disse assim, meu Deus, o que o Senhor aprontou comigo? Eu disse, sério? Eu disse, o que o Senhor aprontou comigo? Mas Deus foi muito rápido. Ele disse, eu aprontei com você? Eu estou há 20 anos falando para você que eu vou te levar para outras nações. Você não me fez um curso de inglês e está perguntando o que eu estou aprontando com você? Você não se preparou? Nada. Nunca fiz curso nenhum. Então, se eu recebo uma palavra, eu não posso caminhar contra a palavra. Eu tenho que, no mínimo, eu não preciso crer muito, mas eu tenho que pelo menos contribuir para a palavra. Irmãos, foi onde foi o mico. Não foi pior porque o Frank é português, mas ele também passou apertado com os demônios lá, e ele tinha uns que eu não esperava ele traduzir, porque ele não conhecia bem o trabalho, e com alguns demônios eu falava português, e o demônio ficava muito confuso. Né? Mas literalmente tinha uns que me respondia quando eu chegava naquela correria, qual o seu nome? E o bicho respondia para mim o nome dele e o que ele estava fazendo, uma coisa louca. Mas o que hoje, quando eu olho para, eu estou falando sobre esse texto, por quê? Porque se tem promessa, escuta, essa promessa vai acontecer. Por mais que você julgue essa promessa impossível de ser vivida, você está tendo esse juízo a seu respeito porque você ainda está se olhando através de uma velha identidade. E o que você precisa aprender é que Deus não é um coach que veio aqui dar um up nas suas emoções. Não. O que Ele fala a seu respeito é a verdade. O que falaram para você a seu respeito é mentira. O diabo levou muito tempo para tentar fazer você acreditar o que você acredita a seu respeito. De duas formas o diabo criou dentro de você uma imagem errada a seu respeito. Primeiro, usando sua família.
A sua família, ela foi usada por Satanás. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não, não estou, de jeito nenhum. Por quê? Eu estava convertido, eu já estava pastoreando, já tinha 4 anos de pastor e era solteiro. Por que eu era solteiro? Porque eu tinha medo de me casar. De onde vinha esse medo de me casar? Irmãos, de 6 casamentos na minha família, 5 não deram certo. O que ficou foi decepção, filho sem pai, depressão. Meu pai teve 2 casamentos, minha mãe teve 3 casamentos. Então, como que a esfera familiar acaba trazendo um recado para a gente? Quando você vê uma mulher dizendo assim, olha, porque todo homem não presta. Alguém falou isso para ela, e geralmente ela ouviu isso dentro da própria família dela, de uma forma muito subliminar. O meu medo de casar é porque eu via o histórico da minha família. E isso eu achava que eu seria o próximo. Eu já estava na fé, já era pastor, mas eu ainda estava preso à velha identidade, com medo, porque o fracasso que eu via a minha família viver, para mim seria também o meu fracasso. Até que Deus usou um casal. Até hoje a gente conversa e fala, eu não sei como que Deus usou aquele casal, é um casal mais disfuncional que eu já vi na vida, né? Eu não conheço outro casal tão disfuncional e tão maluco como aqueles 2, mas Deus usou aqueles 2 para poder desatar alguma coisa dentro de mim. Foi quando eu me casei com minha esposa. Então hoje, esse ano nós fizemos 32 anos de casado. O que Deus está falando para mim? O que sua família te falou a seu respeito é mentira. O que eles disseram, que casamento não funciona, nenhum homem presta, você nunca vai encontrar uma mulher decente, isso acabou fazendo parte da forma como eu me via. Então muitas vezes eu estou falando de mensagem subliminar, mas talvez você ouviu da boca do seu pai, que olhou para você, o pai que deveria trazer uma autoafirmação, trabalhar você, foi esse que te machucou. Te machucou talvez com o exemplo dele, sendo um baita de um canalha, de um sem vergonha, um safado. Não estou nervoso não, irmãos, calma aí. Calma aí. Calma, Getúlio. Calma, Getúlio. Calma, Getúlio. Mas talvez ele olhou para você e disse, você nunca vai ser um homem que presta. Ele não sabia que toda palavra é uma semente. Talvez sua mãe olhou para você e usou um nome para você, ela não sabia que ela estava marcando você para o futuro. E hoje, toda vez que Deus fala alguma coisa, imediatamente, talvez você, tanto quanto eu, você acha graça. Porque a gente quer explicar para Deus, e nós temos essa mania, escuta, crente, nós queremos explicar para Deus quais são as impossibilidades que existem para que a palavra dele não se cumpra. Eu vou fazer isso e isso, olha, eu sei que o senhor faz, mas eu quero explicar para o senhor que aqui é diferente. Entendeu? Eu vou falar para o senhor porque que aqui em Irati isso não pode acontecer. Espera aí, Deus sabe a verdade a seu respeito. Foi Ele que te formou no útero da sua mãe. Foi Ele que te fez. Você é um projeto de Deus. Agora entenda, Satanás investiu pesado, não contra uma pessoa, mas contra o projeto de Deus que você é, porque o diabo quer destruir o projeto de Deus. E você é um projeto de Deus para essa geração. Por isso que ele usou as pessoas que eram para te curar. O que a gente vê hoje dentro da igreja, que é o pai olha para a criança e diz, meu filho, você é um vencedor, você é um príncipe, você é um cara com um futuro maravilhoso. Mãe que libera a palavra profética. Não existiu talvez para você, como também não existiu para mim. Frases como que o diabo te carregue, vá para o inferno. Muitas pessoas cresceram ouvindo esse tipo de palavra. Alguns trazem marcas, literalmente marcas físicas, de violência que sofreu do próprio pai, da própria mãe. O seu pai que te batia como se estivesse batendo em um outro homem. E você acha que isso não teria poder para poder travar o seu futuro? Eu peço desculpa para você que ama muito sua família, mas foi o primeiro instrumento que o diabo usou e não vai deixar de amar. Porque feridos ferem.
Essa foi a palavra que Deus usou para me curar com respeito à minha mãe. Porque eu cobrei muito minha mãe, muito. Porque toda vez que eu fazia uma coisa errada, que eu me dava mal, eu dizia, se eu tivesse tido uma mãe que tivesse feito isso quando precisou, eu não teria. Sempre eu estava culpando minha mãe. Até que Deus chegou para mim uma vez e falou, você já se perguntou se ela teve isso para poder te dar? E aquilo foi uma chave, virou uma chave dentro de mim. Mas infelizmente sua família foi muito usada de uma forma subliminar ou de uma forma muito direta para poder falar para você quem você seria na vida. Se você quer viver o sonho de Deus para você, entenda, essa identidade tem que ir para o lixo. E, irmãos, não fique chateado comigo. Não fique chateado comigo. Mas mentiram para você, e quem foi usado para mentir para você foi seu pai, foi sua mãe, foi seus irmãos. Muitas vezes, queridos, muitas vezes, eu estou orando por pessoas, quando eu coloco a mão na cabeça da pessoa, o Espírito Santo me diz, ministra, cura, porque o diabo está falando para ela que ela vai ser igual a tia dela, igual as irmãs dela. E quando eu começo a orar, aquela pessoa desaba a chorar, porque estava presa em amarras, o diabo mostrou a cena para essa menina, para esse menino, mostrou tudo e diz, olha, vê isso aí, ó. Está vendo teu pai bêbado caído no chão, está vendo tuas irmãs aí tudo na desilusão, não sonha muito não, que você vai ser igual a eles. E o pior foi, que a gente, na nossa infância, a gente está cheio de sonhos, mas você já notou que a gente vai crescendo, e o diabo vai golpeando nossa vida, a ponto de chegar numa idade e você não tem mais sonho nenhum? Aí a gente vai cantar aquela música gospel, daquele irmão, ele está vivo, vai ser irmão ainda, né? Deixa a vida me levar, do cantor cristão, né? Vida leva eu não tenho mais sonho, o que vier, aí a gente vai usando umas frases medíocres do quinto dos infernos. Eu nasci pobre, pelado e banguelo. O que vier é lucro. Profetiza. Exatamente, profetiza. Vai profetizando. A Bíblia diz, e do fruto dos vossos lábios se fartarão o vosso ventre. Você está vivendo hoje o que você profetizou ontem. Você vai viver amanhã o que você está profetizando hoje. Então, faça calar esses ditados do inferno. Ah, pastor, eu estou aqui, mas estou preocupado. Por quê? Porque sonho de pobre dura pouco. Não, você não está lendo a mesma Bíblia que eu, não. Mas a minha não. Porque na minha não tem escrito sonho de pobre dura pouco, não. O pastor Ney leu um texto aqui tremendo, tremendo. O Salmo 25 diz que o Senhor vai fazer prosperar aquele que teme o nome dele, e ele diz, e a sua alma vai repousar na prosperidade. Não diz que vai demorar pouco, não. Vamos comer tudo hoje, porque amanhã... Eu e o pastor vai transmitir um culto desse... Irmãos, mas é sério, a gente entrou olha só, escuta, a gente entrou num rodízio de carne, a gente sempre gostou de comer junto, então a gente comeu, irmão, mas comeu tanto. Quando nós dois está saindo, parecendo dois baiacu, sabe, do restaurante, o pastor Ricardo olhou para mim e disse, você já notou que a gente vem num restaurante, a gente come tanto, como se a gente nunca mais fosse voltar? E isso é o nosso momento filosófico. E eu disse para ele, rapaz, você tem razão. E ele falou, pois é, se a gente quiser, a gente pode voltar aqui amanhã, voltar depois da manhã. Que mania é essa? Eu falei, eu já sei que mania é essa, né? Come o que você tem que comer, porque amanhã você vai passar fome. A gente tá impregnado com isso, irmãos. Eu tô fazendo você entender o que eu estou querendo? Sim ou não? Sabe, sonho de pobre dura pouco. Então, peraí, não faça seu ninho na alegria não, porque no mundo vós tereis aflições. A gente vai vivendo esses textos numa intensidade, e aí Deus chega para falar com a gente e diz, meu servo, eu vou te usar tremendamente, eu vou fazer você prosperar tremendamente, e você ouve e fica feliz na hora, mas logo quando você sai, vem
a ave de rapina e rouba a semente. E alguma voz te diz: volta para o normal. Baixa a bola. Baixa a bola. É o diabo que está dizendo: baixa a bola. Esse tipo de sonho é só lá dentro da igreja. Aqui fora não, aqui fora você está no mundo real. Então a frase é: tem o mundo real e o ideal. Você está no real. O ideal não é esse, mas o real você tem que viver. E esses textos da Bíblia do inferno vai fazendo a gente deixar de acreditar naquilo que Deus está falando. Não interessa se você tem a segunda, a primeira série, não interessa se você nem sabe ler, nem sabe escrever, não me interessa nada. Se Deus falou, Ele vai levar você a viver. Sempre foi assim. Olha para Davi. Jessé passa os 7 filhos dele na frente de Samuel, mas não passa Davi, irmãos. Hoje em dia, a gente está levantando a hipótese de Davi ser um filho de um adultério de Jessé. Por 3 motivos. Primeiro, o próprio Davi escreve: em iniquidade fui formado e em pecado concebeu minha mãe. Segundo, ele não se parecia em nada com os irmãos dele. Terceiro, o pai não quer passar Davi na frente do profeta. Mas quando passa o menino ruivo, de boa aparência, mas não tão bonito quanto os irmãos, Deus diz: é esse aí que eu escolhi para ser rei do meu povo. Não interessa o que sua família falou para você. Se Deus falou, isso é tudo. Isso é tudo. Então, em nome de Jesus, minha primeira observação termina aqui: joga fora essa identidade. Ela está mentindo para você. Toda vez que Deus fala com você, você pega essa velha identidade e você diz: não é possível. Não é possível. A segunda forma foi a sociedade onde você cresceu. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Lembra dessa frase? Filipe chega todo feliz, falando para Natanael: encontrei o Cristo. Encontrei o prometido nas Escrituras. Natanael olha e fala: de onde que é? Ele veio de Nazaré. Ao contexto cultural. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Me fala onde você nasceu, que eu vou falar onde você vai chegar. Me fala o seu sobrenome, que eu vou falar até onde você vai chegar. É verdade? De onde você é? Talvez a sua cidade nem exista no mapa. E como que essa cultura, como que a influência sociocultural trabalhou você? Você viu alguém que nasceu onde você nasceu se dar bem? É essa a pergunta que o diabo faz. Você viu alguém se dar bem aqui dentro de Irati, se tornar rico, riquíssimo, poderoso e famoso aqui? Não. Então não sonha muito, porque você não vai ser diferente. E a sociedade tem uma força muito grande na nossa vida. Eu preciso cortar esses 2 cordões umbilicais: o que me ligava à minha família e o que me ligava à sociedade onde eu cresci. Amém? Eu sou o que Deus fala que vamos fazer lavagem cerebral. Eu sou o que Deus fala que eu sou, irmãos. Porque ele chega para Gideão está malhando trigo no lagar, com medo, escondido, Israel debaixo de opressão, e Deus chega para Gideão, parece que Deus acabou de sair de Nárnia, não está sabendo nada do que está acontecendo, e Deus chega e fala para Gideão: Gideão, homem valente. Gideão olha estranho e diz: mas não é possível, não é possível, até o Senhor veio tirar com a gente. E Gideão chama Deus e diz: não vê? Está escrito na sua Bíblia. O senhor não vê o que está acontecendo? O senhor não me vê aqui escondido? Como o senhor está me chamando de valente? É porque Deus não te vê como você se vê. E se eu puder e tiver autoridade para lhe dar um conselho, eu diria: aceita a visão de Deus a seu respeito, porque ela vai curar a sua alma. Ela vai curar você. A visão de Deus faz do anônimo um famoso. A visão de Deus faz do fraco um forte. Irmãos, escuta bem. O homem dorme anônimo e pobre.
acorda rico e famoso, porque enquanto ele dorme, Deus assopra o nome dele pelas nações afora. É assim que funciona, é assim. Só que às vezes a vida de Sara parece que era um ato profético do que acontece com a gente. 100 anos Abraão tinha, e Deus chega para ele, que os dois estão conversando. Eu fico maravilhado pelo fato de Abraão poder oferecer refeição para Deus. Eu morro de ciúme de Abraão, de inveja, aliás. Eu tenho uma inveja gospel de Abraão, porque, irmãos, falar fica comigo que eu vou preparar um rango para nós, não é qualquer um não, né? Mas Deus diz: Abraão estava preocupado, porque ele orou e disse: será porventura meu servo Eliezer o herdeiro da minha casa? Então Deus aparece para ele e diz: não, o ano que vem eu volto e você vai ser pai. Sara vai ter um filho do útero dela, vai ser dela esse filho. Abraão era o cara de fé, mas Sara estava, eu brinco, não fique chateada comigo, as irmãs, o costume de ouvir conversa alheia é antigo, porque Sara estava do outro lado da tenda ouvindo o papo dos dois, e quando Deus falou: o ano que vem você vai ser pai, ela do outro lado da tenda, Sara riu, e ela vai fazer o que nós tentamos fazer. Ela vai tentar explicar para Deus por que a promessa não pode acontecer. E ela diz, essa é a nossa pergunta: como? É a nossa pergunta, porque ela diz: como que isso pode acontecer? Sendo já o meu Senhor em avançada idade. Vocês entenderam, Sara? Vocês vão entender agora, vamos lá. Eu não sei onde a gente estava, eu acho que era na Sicília, eu fui pregar em 2 igrejas na Sicília, e numa sorveteria tinha um sorvete de Viagra. Falaram para mim, pastor, tem um sorvete aí de Viagra. Eu disse: rapaz, me leva lá, eu quero ver se... Sério, irmãos, estou falando sério. E quando cheguei, era a cor do azulzinho mesmo, e eu olhei, eu falei: mas é de Viagra? Porque se for, eu vou ficar rico, eu vou levar isso para o Brasil e vou rachar o bico de vender isso lá. E aí o irmão falou: não, pastor, é só uma brincadeira da sorveteria mesmo e tal, mas Abraão precisava desse sorvete. Ficou claro agora, né? Não precisa descer mais o nível não, né? Então, beleza. E Sara disse: sendo meu Senhor em avançada idade, e eu, desde a minha juventude, eu nunca pude ter filhos. Eu sou estéril. É esse o nosso problema, é querer falar para Deus o porquê que o que Ele está falando não vai acontecer. Eu sou chucro, eu não tenho educação, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Deus está pouco lixando para o que você acha a seu respeito. A visão que Ele tem a seu respeito é que essa é a verdade. Mais uma vez, Deus não é coach, Ele não veio aqui dar um upzinho nas suas emoções, não. O que Ele está falando de você é a verdade a seu respeito. Não existe outra verdade a não ser aquela que Deus fala. E se Deus está chamando você de homem valente, de guerreiro, e está falando que você vai viver isso, isso e isso, creia! Em nome de Jesus. Amém. Segunda e última observação: se você quer viver o projeto de Deus para você, não, segunda, eu fiz 3 observações. Na primeira, eu falei sobre a família e sobre a sociedade. Agora eu vou fazer a segunda observação, ok? Você notou a oração desse homem? Primeiro é a forma impessoal como ele ora. E orou Jabes ao Deus de Israel. Então isso dá uma conotação que parece que ele não era muito íntimo de Deus, porque qualquer outro texto de homens que oraram e diz: e Elias orou ao seu Deus, e Eliseu orou ao seu Deus. Mas aqui a gente tem o escritor dizendo: e orou Jabes ao Deus de Israel. Então ele não era muito chegado para fazer esse tipo de oração. Mas a oração desse homem me causa indignação, e eu sempre olho para a Bíblia e digo: ele não tem direito de pedir isso. Isso não. Mas se você notou, você vai entender.
A observação que eu quero fazer é: uma vida extraordinária sempre vai ser antecedida por orações extraordinárias. O meu receio é que às vezes eu escuto a igreja orando e eu vejo todo mundo pedindo a mesma coisa, e parece que nós decidimos ser só mais do mesmo. Se eu quero viver uma vida extraordinária, eu preciso pedir o que ninguém está pedindo. Me entenderam? Porque eu acho que essa oração que você fez, eu acho que ela é muito atrevida. Tá, vamos para Jabes. Olha o que esse homem vai pedir. Ele diz: eu quero que o Senhor alargue minhas fronteiras. Primeiro, ele está pedindo uma coisa que a igreja tem muito medo de pedir: dinheiro. Ele está pedindo isso. Quando ele diz alargue minha tenda, alargue minhas fronteiras, ele está pedindo mais do que ele tinha. Você já notou que nós temos medo de falar com Deus sobre isso? Por quê? Porque a gente tem na nossa mente que Deus está ocupado demais. A preocupação de Deus está muito preocupado em salvar pessoas, e você vai levar esse pedidozinho para Deus? Deus não tem tempo para isso. Pois Jabes chega e diz: que Deus alargue as minhas tendas, que Deus me faça próspero. Irmãos, ninguém se atreve a falar sobre isso com Deus, porque eu vou orar, eu estou querendo comprar uma casa para mim, mas a casa que eu quero, ela não cabe no meu bolso, não cabe aqui no meu dinheiro, no meu recurso. Então, quando eu vou orar, aí alguém vem e diz: Getúlio, para com isso. Eu e minha esposa, a gente discorda com algumas coisas na nossa casa, a casa dos nossos sonhos. A casa para minha esposa, ela se resume a um closet. É o sonho dela. Eu sou mineiro, então minha casa, ela tem uma grande cozinha e um grande quarto, porque o mineiro recebe todo mundo na cozinha. A sala de estar para mineiro é só de enfeite, mas os amigos vai todo mundo para a cozinha, a gente senta na mesa lá e papeia e conversa, né? E o quarto, eu gosto de quarto espaçoso. A Elda, talvez o trauma dela seja diferente do meu, que ela quer um closet. Não precisa ter mais nada, se tiver um closet já é o céu para ela. Eu vou apanhar por causa dessa pregação depois. Mas quando eu vou orar, uma voz diz: olha, mas a raposa tem o seu covil, é assim? O pássaro tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E você vai pedir uma casa para Deus? Espera aí, irmão. Você está orando, você está pedindo um carro para Deus? Fique feliz, porque John Wesley pregava de bicicleta. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso, irmãos? Não, irmãos, mas como que você está pedindo um carro para Deus? Você não vê que o apóstolo Paulo morreu decapitado? Sim, o que tem isso a ver com minha casa? Quem está entendendo? O segundo pedido desse homem é mais louco do que o primeiro. Ele diz que a sua boa mão seja comigo e que o Senhor me livre das aflições do homem comum. Isso aí não. Aí eu vou fechar minha Bíblia. Ele está sentindo muito especial, irmãos. Ele está dizendo o seguinte: eu não quero ter o sofrimento que os homens têm. Ninguém pede isso, porque Jesus disse: no mundo vós tereis. Ele está pedindo para não ter aflição. Mas o desfecho desse texto, para mim, me causa mais indignação ainda. Agora eu não estou com raiva só de Jabes, eu estou com raiva de Deus também. Por quê? O texto termina assim: e Deus concedeu tudo o que Jabes havia lhe pedido. Pensa a penca de crente que vai ter no céu querendo dar uns tapas nesse cara. Porque você não tem uma outra oração dessa, literalmente. De Gênesis a Apocalipse, ninguém ora pedindo o que esse homem está pedindo. Irmãos, escuta, ninguém pede isso para Deus, ninguém. Um homem
no meio de uma ordem de nomes complicado, se atreve a dizer: eu quero ser feliz, eu quero ter muito dinheiro e eu não quero ter o sofrimento dos homens. Eu digo que ele é muito atrevido. E a Bíblia diz: e concedeu Deus o que Jabes havia pedido. Você notou o que eu estou incentivando você a fazer? Ore, se atreva a ser diferente na sua oração. Peça o que ninguém mais está pedindo e prevaleça na sua oração. Gente, nós não vivemos o natural, nós não temos nada de natural na nossa vida. Nós somos improváveis que foram chamados, nós somos chamados pela eternidade. O Senhor nos chamou para viver coisas tremendas, grandes, impossíveis. Eu sei que você está muito feliz com tudo que Deus tem feito. Você chegou, com certeza você deve ter isso no seu coração, porque foi a palavra do pastor Ney, né? Está contente, com certeza. Eu estou contente com tudo que Deus tem me feito viver. Satisfeito? Não, porque ainda tem promessas, e eu quero viver essas promessas. Ainda existem promessas, eu estou muito feliz, e eu falo para todo mundo, eu digo: gente, olha, se o Getúlio morre hoje, eu vou morrer sorrindo. Eu não vou dar trabalho para ninguém maquiar meu rosto no caixão e me fazer sorrir. Eu vou morrer feliz da vida, porque eu cheguei onde ninguém chegou. Na minha família, não. Já estou terminando, tá, queridos? Há alguns aniversários atrás, quem me segue no Instagram, eu coloquei uma foto minha com 6 anos. E na foto eu coloquei o texto bíblico embaixo, escrito assim: e Deus me ungiu com óleo de alegria mais do que meus irmãos. Mas foi o suficiente para o telefone tocar. O que você quer dizer com esse negócio aí? Eu falei: não, é só um texto bíblico que eu coloquei aqui, meu aniversário. Mas eu tenho vivido coisas maravilhosas, irmãos. Eu era o improvável que Deus chamou e fez promessas tremendas. Então eu estou muito feliz, mas ainda tem coisas para eu viver. Amém? Então o meu pedido para a igreja, para Alcance de Irati, para você que não é dessa igreja, mas está aqui hoje, se atreva. Se atreva, porque parece que somos uma multidão pedindo, brincando no nosso quintalzinho, só isso. Isso é que me agonia, é isso que me faz orar. E eu vou terminar dando esse testemunho para vocês agora. É que parece que a gente já viveu muito, né, Ney? Mas a impressão que eu tenho é que a gente não conseguiu sair do quintalzinho ainda. Porque Deus está dizendo: pede-me e eu lhe darei as nações por herança e os confins da terra como sua possessão. Mas eu estou tão cheio de preconceitos evangélicos que eu não me atrevo a pedir. Eu não me atrevo a orar. E quando eu olho para a vida desses homens do avivamento do século XVI, avivamento do século XVIII, esses caras pediram a Aimee McPherson, Kathryn Kuhlman, Seymour lá da Rua Azusa. Esse povo pediu o que ninguém estava pedindo, irmãos. E Deus olhou para eles e os abençoou, e eles fizeram o nome deles na história. Saia do comodismo gospel que você está vivendo. Em nome de Jesus, para de me olhar com essa cara amarela de ET sua. E escuta o que eu estou te falando. Começa a pedir o que ninguém está pedindo e veja o que Deus vai fazer com essa oração. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Agora que eu estou ficando aleluiado mesmo. Hoje esse culto vai varar madrugada fora. Irmãos, eu estava, glória a Deus, eu estava novo convertido na igreja e Deus queria me batizar com o Espírito Santo. Eu estava buscando já há algum tempo, fogo. O Luciano tem falado um pouquinho sobre batismo com fogo. E no culto lá era tudo ortodoxo, né? E eu lembro até hoje, e é com esse testemunho que eu termino minha palavra, quando o pastor disse assim para a igreja: vamos ficar de pé e vamos orar dando início ao culto. Era um culto de quarta-feira, e eu fiquei de pé, normal, e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, fazendo a abertura do culto, eu senti que meu pé estava muito quente,
E quando eu olhei para os meus pés estavam pegando, era fogo. Teve um irmão que perguntou: o senhor vê? Eu vi, com os olhos abertos. Meu pé estava incendiando. E quando eu vi meus pés pegando fogo, eu fiz assim, ó. E quando eu fiz assim, o fogo saltou dos meus pés para as minhas mãos e incendiou minha mão. E o fogo tomou conta do meu corpo na hora. E, irmãos, eu comecei a falar em outras línguas naquele momento. Para mim, quando eu saí do êxtase que eu entrei, para mim, eu tinha ficado uns 10 ou 15 minutos ali em êxtase. Mas quando eu voltei ao normal, o pastor estava terminando o culto. Pensa, eu atrapalhei o culto todo, irmãos. Não, sério. Deus foi muito bom comigo, muito bom por aquele pastor não ter falado: tira esse louco daqui de dentro. Eu atrapalhei o culto todo, falando em línguas. Foi o pessoal é que me contou como que eu fiquei desengonçado em fogo, em chamas diante de Deus. Agora, o batismo com o qual eu fui batizado estava apontando para frente o ministério que eu ia viver. E eu tenho uma sede no meu coração, vou compartilhar isso com vocês. Eu tenho uma sede pelo ministério de cura. Mas a minha oração pelo ministério de cura, eu estou incentivando você. Quando eu oro pelo ministério de cura, eu falo: Senhor, eu quero um ministério de cura que a terra ainda não viu. Eu leio história, eu gosto da história dos avivamentos. Eu sei o que Evan Robert, Oral Robert, esse povo fizeram. Né? Não era milagrezinho, não, era coisa tremenda que esses caras operaram. Sinais tremendos que marcaram o século XVIII, assim, coisa espantosa. Eu oro, irmãos, pedindo um ministério de cura extraordinário. Oro, eu busco, eu estou há muitos anos, irmãos, há quase 30 anos, orando, jejuando: Senhor, me dá um ministério de cura. Escuta bem, eu digo assim: Senhor, me dá um ministério de cura escandaloso. Eu quero um ministério de cura escandaloso. Eu não quero um ministério de cura mequetrefe. Eu quero um ministério de cura escandaloso. E o ano passado, eu disse: espera aí. Eu fui pregar na igreja do bispo Bruno Monteiro, lá no Rio de Janeiro, e os pastores foram me buscar no aeroporto, e chegou lá, eles me receberam. A gente foi para Maricá, onde eu ia pregar, e eles contando tudo que Deus tinha feito e tal. Na hora do almoço eu disse: cara, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu sou um cara insatisfeito. Eu estou orando por um ministério de cura extraordinário. E esses homens falaram para mim assim, falaram: pastor, o senhor é uma referência para a gente. A gente vê o senhor como um cara que vive o sobrenatural. Toda vez que a gente fala do senhor aqui, está sempre unido com coisas espirituais. A pastora Rosalind, da Itália, falou para mim, falou: olha, você me deixou um problema quando você foi lá a primeira vez. Porque parece, ela disse, o mundo espiritual anda atrás de você. Onde você chega, parece que a eternidade chega do seu redor, o mundo espiritual chega ao seu redor, e isso gera inquietação na gente. E esses caras aqui no Rio de Janeiro falaram: olha, pastor, o senhor é um referencial para a gente. Agora, o senhor está dizendo que tem agonia pedindo ministério de cura. Então, quando foi no ano passado, eu disse para mim mesmo, 58 anos, 57 anos, eu já estou vivendo algo extraordinário. Eu vou parar com essa agonia, porque literalmente, escute bem, agonia que eu sinto aqui. Eu oro pelo ministério de cura como uma mulher sente dores de parto. Eu me sinto em agonia, literalmente em agonia. E eu vinha há muito tempo com isso. Aí do ano passado eu disse: não, está bom demais, tudo que eu tenho vivido está bom demais, eu vou parar, eu vou sossegar, vou ficar sossegado, vou ficar feliz. E parei de pedir o ministério de cura. Aquela Dimitri estava pregando lá, e estava eu e a Elda ali na frente. De repente a gente estava meio que adorando e tal, alguém me cutucou, disse: olha, ela está te chamando ali. Aí eu fui, fiquei aqui embaixo, ela pôs a mão na minha cabeça, profetizou, falou algumas coisas sobre o ministério, e foi profetizar para outras pessoas. Eu fiquei aqui, fiquei recebendo, assimilando o que ela tinha falado. Mas o que me chamou a atenção foi um rapaz que saiu do meio da igreja. Nunca ouvi. Ele chegou, tocou em mim e disse assim: pastor, eu respeito muito o senhor, mas Deus mandou eu
dar uma palavra para o senhor que eu não estou entendendo. Eu disse: pode falar. Ele falou: Deus mandou eu dizer para o senhor, não pare. Eu entendi, mas me deu um migué. Falei: não, estou satisfeito, mas não pare. No outro domingo nós fomos pregar lá no Milton, na Alcance de Pinhais. Sentado ali na frente, nós temos um sujeito lá, o pastor Batista. O pastor Batista está começando a se mover no profético. Então estava eu e a Elda, antes da gente subir para ministrar, o pastor Batista passou na frente. Eu já olhei e eu pensei: esse cara tem uma palavra para me entregar, mas ele está com medo. Quando ele voltou, aí eu falei para a Elda, eu falei: ele tem uma palavra profética para mim, mas ele está com medo de me falar. Ele estava em agonia. Quando ele passou de novo, eu disse: Batista, vem cá. Ele disse: pois não. Eu falei: entrega o manto. Sério? Eu falei: entrega o manto, cara. Aí ele ficou de joelho ali, colocou a mão na minha perna, outra mão na perna da minha esposa. Falou: eu não sei o que você está pedindo, mas Deus mandou te falar. Não pare. Foi, irmãos, tentar apagar fogo com gasolina, irmãos. Porque se Deus falou não pare, é porque tem alguma coisa aí na frente para mim. E eu voltei com essa agonia de novo. Queridos, eu vou terminar, eu vou dizer para você: não somos perfeitos, não faça ideia errada de homens de Deus. Caímos tanto quanto você, ficamos fracos na fé tanto quanto você. O problema é que nós assumimos eu assumi essa decisão. Talvez essa é a diferença entre adultos e criança, é que o levantar é do adulto. Então eu caio, eu levanto, eu me decepciono comigo mesmo, mas uma coisa que me inspira, que mexe comigo, são os sonhos que Deus me fez sonhar. Eu não estou pedindo algo que é fruto do meu coração arrogante, porque dentro da minha ótica eu já estou no lucro, mas se há algo que está me agonizando para viver o ministério de cura, para viver algo impossível, irmãos, foi Deus que colocou, e Deus que está dizendo: não pare de pedir, não pare. O problema é que muita gente começou pedindo algo extraordinário e parou na metade da jornada. A minha palavra para você, tanto quanto eu, que tenho um sonho, que eu quero viver esse sonho, e você vai ouvir falar de eu estar vivendo esse sonho, você vai ouvir testemunhos, mas eu quero dizer: não pare. Não pare. Eu não sei que loucura Deus te fez sonhar, eu não sei que loucura Deus plantou no seu coração, mas em nome do Senhor Jesus, reacenda a chama do sonho que Deus colocou aí dentro. Reacenda. Eu sei que tudo bateu contra para apagar esse sonho, tudo. Talvez até um crente foi usado pelo diabo para dizer para você: olha, o que você está pedindo é meio loucura. Mas se Deus colocou no seu coração, você vai ressuscitar isso aí. Você vai ressuscitar esse sonho. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós, eu e você, não fomos chamados para ser mais do mesmo. Somos diferentes. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Você achou que seu sonho era grande, é? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Queridos, há uns 20 anos atrás, talvez 22 anos atrás, eu estava pregando numa igreja metodista. Já desligou aí a transmissão? Desliga aí, irmão. Estava pregando isso há uns 20 anos atrás. Quebrado financeiramente, casamento, isso é ela que fala, que ela estava decidida em